Eu estava com minha filha de 1 ano nos braços, sem saber se conseguiria chegar viva ao Brasil. Hoje vou te contar tudo sobre a travessia mais difícil de minha vida e como isso mudou tudo para mim. Oi, gente, bem-vindas ao meu canal de YouTube. Meu nome é Janela e hoje vou mostrar para vocês como foi que eu cheguei aqui no Brasil. Pois, gente, vou contar um pouquinho de mim, de minha história e depois vou contar para vocês como foi que eu cheguei. Então, gente, meu nome é Janela, eu tenho 29 anos, moro aqui no Brasil. A gente vindo para cá coragem com uma menina de 1 ano e eu estou aqui com meu marido e com minhas 2 filhas. Tenho uma filha que é brasileira, a outra é cubana. E a gente já mora aqui já há certo tempo já. É, foi muito difícil, para mim é muito difícil contar minha história, mas eu tenho vários amigos brasileiros que eles queriam que eu contasse histórias para vocês. E então a gente já se decidiu em abrir esse canal, porque muitos amigos brasileiros que agradeço com a vida, o povo brasileiro é maravilhoso, agradeço com a vida, ajuda, as coisas que eles deram para mim. Eles falaram para mim, Janela, é interessante você contar sua história para os brasileiros, porque assim, tem muitos brasileiros que desconhecem eh, como é a vida em Cuba, como a gente sai de lá, de que forma a gente sai, a coragem, como chega a gente ao Brasil, as coisas que a gente passa aqui no país. Então, a gente hoje vai mostrar isso para vocês. Fica aqui um vídeo. A gente saiu de Cuba, foi, gente, muito difícil para mim falar isso, contar essa história, porque lembro momentos difíceis. Eh, Hoje vou falar para vocês por que foi que a gente saiu de Cuba. A gente saiu de Cuba por uma situação econômica, política, por muita coisa. Cuba não vai embora de Cuba para ninguém e é um secreto que em Cuba tem um comunismo, então a gente realmente o país está feio demais, mas isso vou deixar para outro vídeo e vou mostrar para vocês fotos reais do país no momento. Hoje só vou falar como eu saí de lá, como eu cheguei aqui no Brasil. E foi bem difícil. Primeiro a gente já pegou um avião de lá de Cuba. Foi aquela despedida bem difícil. Olhem aqui, uma despedida bem difícil. A família toda chorando, a minha sogra, meu pai, todo mundo chorando porque a gente ia embora com uma criança de 1 ano. Então, para um futuro incerto, em um futuro que a gente nem sabia como é que ia acontecer. Então, a gente saiu de lá. Já a gente tinha planejado como chegar até o Brasil. A gente havia contatado algumas pessoas já para fazer essa travessia, que como você fala, hein? Aquela travessia de cruzar país de país até chegar ao Brasil. A gente realmente teve muita coragem. Hoje penso nisso e hoje eu falo para vocês que eu não voltaria a fazer isso. Mas a gente sai de lá com desespero. A gente sai de lá corajosamente, desesperado por, por ter liberdade, por conseguir dormir com eletricidade, que isso lá é difícil, por conseguir ter remédios para seu filho, para sua mãe, para todo mundo, por conseguir trabalhar, né? E ter seu dinheiro em um bolso. Brasil tá difícil também, mas Cuba, gente, Cuba é desesperante. Em meu caso, eu sou engenheira formada. Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre isso. E a gente, meu marido também é formado. É, mas o profissional lá, teve que sair de lá. Porque com o salário de profissional lá, você só consegue comprar uma garrafa de óleo. Então é para vocês. Mas vamos ao tema de hoje. A gente saiu de lá, um avião para Suriname. E aqui vou mostrar para vocês alguns vídeos de lá de Suriname, fotos,
A gente teve lá Suriname 4 dias. A gente escolhe Suriname porque é o único, praticamente, dos poucos destinos que a gente tem para sair de Cuba. Sim, porque Cuba é um país que tem limitações com respeito ao visto. A gente não consegue visto para o Brasil, a gente não consegue visto para a maioria dos países do mundo. Então, a gente tem que fazer? Sair de Cuba para um país onde a gente consiga ter visto. A gente sai para um país que tem, o cubano tem liberdade, então a gente tem várias opções, tem Nicarágua, tem Suriname, tem Guyana. Então eu saí por Suriname, tá? A gente foi para Suriname, a gente teve 4 dias lá em Suriname. Mas eu já havia visitado Suriname, mas depois eu faço um vídeo falando sobre por quê, tá? É, Aí a gente passou 4 dias em Suriname. A gente já no quarto dia, a gente já saiu de Suriname para a Guiana Francesa. E aí começou toda a história. A gente cruzou aquele rio na madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ser mais específico. A gente cruzou esse rio, imaginem, com uma criança de 1 ano, pessoas que com tráfico ilegal de pessoas, eh, com medo, a gente desesperada, mas com coragem, com esperança em Deus que tudo vai dar certo. E chegamos a lá, a Guiana Francesa. Quando chegamos na Guiana Francesa, a gente teve que aguardar um promédio de umas quase das 6 da manhã até as 16 horas da tarde. Ali, a gente com chuva, minha filha dormindo no chão, gente, muito difícil. Ainda confiando em essas pessoas de que não ia acontecer nada, porque já tem casos que acontecem. Graças a Deus, com nós não aconteceu nada, mas todo mundo sabe que essas coisas são bem difíceis. E o tráfico de pessoa é algo que é bem difícil. Então, depois a gente já pediu lá no Guyana asilo político, né? A gente já pediu uma solicitude de asilo político lá no Guyana. Aí já a gente recebeu o papel e o papel falava assim, tipo assim, vocês podem estar no território nacional até 3 meses e pode solicitar, já a gente saiu de lá com uma cita para a solicitude de asilo político. Mas a gente poderia estar no Guyana ou poderia continuar. E isso foi o que a gente fez, né? Depois aí a gente passou 8 horas de carro. Mas, gente, vou falar para vocês, a coisa mais difícil da minha vida foi essas 8 horas. E vocês não imaginam por quê. Eu vou falar para vocês. Aqueles carros, gente, iam numa velocidade, eu acho que de mais de 120 quilômetros por hora. Imaginei eu com minha filha de 1 ano em aquele carro, com aquela velocidade de mais de 120 quilômetros. A gente ficou em pânico, a gente ficou desesperada, mas ainda aí com a esperança de chegar com vida até o Brasil. Hoje eu estou rindo aqui, mas a gente já passou de todo, a gente já chorou, a gente venia nesse caminho sofrendo, hein? A gente venia sofrendo porque eu falava, nossa, não vamos chegar, não vamos chegar com vida. É muita velocidade,
uma criança nos braços, né? E aí a gente chegou até o rio Oiapoque. E aí começou o outro terror. E vamos falar hoje para vocês isso daí. Isso daí foi o momento mais, eu acho que de todo o momento mais difícil, porque a gente teria que cruzar o rio Oiapoque. Cuidado aí, vamos, cuidado aí. O negócio aqui é o número Às 12 da noite, meia-noite, imaginem só, um rio que é tão perigoso que a gente lá as pessoas traficam tantas coisas, drogas, pessoas. Então, aí foi quando eu comecei a pensar, será que eu estou fazendo certo? Mas já eu não podia, não, a gente não podia voltar para trás, a gente tinha que seguir para frente. Então aí foi onde a gente ficou mais com medo, hein? Mas a gente cruzou esse rio. Gente, e no meio do rio, o homem parou aquela embarcação. Por quê? Porque o homem ficava comunicando-se com alguma pessoa do outro lado, que essa pessoa estava olhando a polícia que fica lá no rio. Gente, aí a gente ficou parado no meio do rio. A gente ficou em pânico, porque imagine que aquele homem falando tudo português, a gente nem naquele momento entendia nada. Mas quando a gente chegou ao lado do Brasil, a gente passou vários minutos em aquele rio. Que rio muito grande, aquele todo escuro. Só a gente conseguia olhar aquele ponte e a gente olhava já Brasil na frente. Mas, gente, quando a gente chegou o lado brasileiro, aquele homem quase tirou a todo mundo da embarcação. Aí foi quando eu fiquei no meu momento de pânico, pânico total. Saí da embarcação, peguei minha filha, meu marido, a gente saiu do carro, hein, até um lugar que eles guardaram lá, a gente. Até outro dia a gente pediu asilo político, pediu refúgio político aqui no Brasil. E, gente, esse foi o momento mais emocionante que eu teve na minha vida. Porque eu descobri um país que abriu as portas para nós, que é um país que não fecha as portas para ninguém, e esse é o Brasil. E eu agradeço o Brasil muito. Hoje eu sinto muita alegria de estar aqui no Brasil. E dar graças a Deus por essa oportunidade que o Brasil deu para nós e dar graças a Deus por proteger-nos em aquele sucesso, vamos falar assim. A gente já chegou aqui no Brasil, a gente pediu refúgio político, mas a história não acabou aí. A gente saiu por toda uma via, né, que é por lá, por Macapá, e era selva de lado, você imagina. A gente vai lá, de lado só selva. Também 8 horas de carro, uma velocidade muito alta. Mas a gente saiu com vida também de lá. E hoje a gente está aqui. Depois eu tinha um amigo aqui que morava aqui no São José dos Campos. E eles nos receberam aqui. Mas hoje eu só queria contar bem como que foi que a gente saiu de Cuba. Mas essa parte de como a gente se instalou aqui no Brasil, como a gente chegou aqui no Brasil, como a gente conseguiu trabalho, tudo isso vai em outro vídeo, gente. Bora seguir aqui no canal e apoiar.